já fez. Hoje as dicas são sobre prestação de serviço, começando do zero e com pouca grana. Por que que eu gosto de prestação de serviço? Eu vivo de prestação de serviço desde sempre. Eu sou da época que criança trabalhava e eu fui trabalhar na feira. O primeiro emprego de muitos jovens antigamente era na feira, né? Mas eu não era barraqueiro, eu não era feirante, eu não era comerciante. Eu me entendia como prestador de serviço. Primeiro porque eu ajudava a carregar compras, né? Eu tinha carriola, né? E ajudava a levar compras até o carro. Então eu prestava o serviço de transporte, né? E depois, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais crescido, eu passei a vender as coisas na feira, mas eu não era comerciante, eu me sentia como vendedor, um prestador de serviço. Por quê? Eu pegava o material na barraca, no cara que eu tinha vínculo, que eu entendia na época que era patrão, mas não era meu patrão, na verdade a gente era parceiro de negócio, porque ele não me vendia a caixa, né? Ele passava para mim como data, então eu pegava a caixa, vendia, no final da feira eu trazia para ele, o que eu vendia eu pagava ele, ficava com troco, que era o meu lucro, e o que eu não vendia ele aceitava de volta. Era bom para todo mundo. Então eu acho que sempre eu vivi do meu esforço. Eu sempre prestei serviço, ajudei alguém. E quando você ajuda, você ganha, inclusive dinheiro. A gente vai ter que começar já a construir na sua cabeça. Se você nunca assistiu uma live minha, você vai construir na sua cabeça que vender é ajudar, tá? E que você recebe para ajudar. É um erro você usar o termo ajudar e achar que porque está ajudando não recebe dinheiro. Você recebe dinheiro também quando você ajuda. E com prestação de serviço, você empreender com prestação de serviço é não precisar, por exemplo, de ter estoque. Quando eu trabalhava lá na feira, não precisava ir até o Ceasa, não precisava ter o transporte, eu não tinha logística, nem de retirada, nem a reversa, né? O que eu fazia era chamar o cara e falar, tem vem um limão aí, dá o limão aqui, tem um alho aí, dá o alho aqui, o que eu vender eu te dou, o que eu não vender você pega de volta. Então eu prestava esse serviço, assim como eu prestava o serviço de transporte quando eu ajudava as pessoas até o carro, ou carregava a feira, enfim. Eu acho muito mais lógico, muito mais inteligente. Lógico, se você tiver aí R$1 milhão na conta, quiser empreender, construir uma empresa, fazer construir um prédio e tal, dá para fazer? Dá para fazer e tudo bem. A conversa aqui é com quem quer empreender com pouca grana e prestação de serviço para mim é o melhor caminho. Por isso eu ensino vocês, é isso que eu fiz, é isso que eu faço da minha vida e eu passo por aqui, por esse canal e pelas outras redes sociais, toques e dicas práticas daquilo que deu certo, né? A vida de empreendedor no Brasil é sempre 3 passos à frente e 1 para trás. Você sempre erra e tem que voltar uma fase nesse joguinho. Voltar ao save anterior. O que a gente faz aqui é ajudar você a diminuir isso, né? A diminuir a chance de erro e fazer você caminhar com mais velocidade. Como é que você faz para começar com pouca grana? Às vezes que eu comecei, e comecei várias vezes, recomecei várias vezes, e em vários ramos diferentes, sempre prestando serviço. Agora trabalho com registro de marca, você sabe, há 20 anos, prestando serviço de propriedade intelectual, mas quando você começa sem grana, você precisa dispor de muito tempo. Essa é a dica da live. Você precisa dispor de muito tempo. Por quê? Existem 2 maneiras de você começar. Ou você começa dispondo de muito tempo, estudo e aprendizado, ou você dispõe de grana e aí você compra a hora de quem sabe, tá certo? É assim que funciona. Eu vou começar agora a trabalhar minhas redes sociais, mas eu não manjo nada de Instagram. Você tem 2 caminhos, ou você estuda Instagram para fazer isso, ou você contrata um social media. Então, ou você usa a sua hora para aprender e fazer, ou você paga alguém para fazer. Como o assunto da live hoje é empreender com pouca grana, o que eu quero dizer para você? Que você vai precisar sentar na cadeirinha e estudar, tá certo? Duas coisas que eu tenho que falar. A primeira é que o prestador de serviço, você já deve saber disso, mas a gente vende a nossa hora de trabalho e a nossa expertise. É isso que o prestador de serviço, ele vende. Então eu vendo o meu tempo, né? Se você vai contratar um pintor de parede, você pode, durante algum tempo, estudar pintura de parede, estudar técnicas, materiais, pincéis, né? E aí isso vai levar um tempo na sua vida. E depois você compra a tinta, compra o material, compra as fitas crepe lá, e aí você gasta mais um tempo da sua vida
pintando essa parede. Nada de errado nisso. Se você tem esse tempo disponível para poder aprender essa nova profissão e fazer, e você não vai fazer com a qualidade, a inteligência e a capacidade intelectual de quem faz isso 5, 6, 10 anos ou 8 horas por dia, ao invés de você que fez num final de semana, num cômodo específico, enfim. Então essa análise ela é necessária para você entender o que você está entregando para a pessoa, como é que você está ajudando o mundo, você está ajudando com o seu tempo, tá? No exemplo de processo de registro de marca, a pessoa ela pode fazer sozinha, assim como o processo trabalhista também não precisa de acompanhamento de advogado, mas é muito importante que você tenha o acompanhamento da pessoa tecnicamente habilitada para qualquer coisa, tá? Uma coisa é você comer, sei lá, um banquete feito por uma cozinheira, né? Um chefe Michelin 3 estrelas, ou você comer, sei lá, o miojo lá que você botou no micro-ondas 3 minutos. Tempo, você gastou 3 minutos para preparar aquilo, né? Então você precisa entender que o produto que você entrega, inclusive eu nem chamo de produto, eu chamo de pack de serviço, né? O pack de serviço que você entrega, ele começa com a sua hora. Inclusive grandes profissionais que têm muita expertise, que é o próximo assunto que eu vou tratar, é o próximo tópico, é expertise, eles cobram por hora, né? Por exemplo, quando você vai conversar com um médico, quanto custa a consulta? A consulta é cobrada por hora. A consulta do psicólogo é cobrada por hora. Você está comprando o quê? Você está comprando a hora daquele cara para ouvir você e usar toda a inteligência que ele tem para resolver o seu problema. Não é isso? O médico ele é um prestador de serviço, o psicólogo é um prestador de serviço. Então, pessoas que vendem a sua hora, né? Eles cobram pelo tempo. E aí você precisa fazer essa conta comigo. Carlos, estou começando agora, estou começando com pouca grana. Primeira coisa, estou falando, estou escrevendo. Primeira coisa, você vai pegar um papelzinho aí e vai anotar quanto vai custar a sua hora. Carlos, como é que eu vou precificar a minha hora? Vou falar no final como é que você pode ter uma ideia de precificação. Mas a primeira coisa que você precisa analisar é a sua expertise, a sua capacidade. Hoje eu faço palestras gratuitas, faço palestras não gratuitas, né, cobradas. Também faço consultorias, né? A minha consultoria 10 anos atrás não é o mesmo preço que era 20, também não é o mesmo preço que é agora. Por quê? Eu continuo estudando e melhorando enquanto profissional. E quanto mais eu melhoro, melhor é o meu pack de serviços. Melhor é esse produto chamado Carlos. Então ele vai automaticamente ficando mais caro. Então você que vai ser pintor de parede, você que quer prestar serviço de assessoria, você que quer trabalhar com redes sociais, você que quer ser afiliado, você vai melhorar a sua qualidade profissional, automaticamente isso vai impactar diretamente no preço da sua hora de trabalho. Uma coisa é você conversar uma hora comigo, Carlos, outra coisa é você conversar com o cara da padaria, outra coisa é você ter uma hora para conversar com o presidente Lula, né? São horas com valores diferentes, né? A importância e as informações que você vai trocar com as pessoas nesse momento indicado, elas têm um preço. Se eu vou contratar você enquanto profissional de pintura de parede, por exemplo, né? Quanto mais tempo você pintar paredes ou quanto mais tempo você estudar sobre pintura de paredes, melhor pintor você vai se tornar. Melhor a sua capacidade, melhor a sua expertise. E isso, agregado a outras coisas que eu vou falar na sequência, aumentam também, né, o preço do seu trabalho. Para você começar a empreender com R$0, você precisa dispor de muito tempo. Por quê? Você vai precisar de tempo não só para prestar o serviço, mas você vai precisar de tempo principalmente para se capacitar cada vez mais. Nunca se está pronto, nunca se estudou o suficiente, nunca sabe-se tudo. Quanto mais você estudar e mais você melhorar, isso vai impactar diretamente naquilo que você está fazendo, naquilo que você está entregando enquanto produto, que é a sua hora. A sua hora vai ficar cada vez melhor. E se você está empreendendo com R$0 ou com menos reais, você precisa tirar tempo para comprar material.
Além de estudar, você tem que ter tempo para comprar material, para divulgar, para encontrar cliente, que é fazer a famosa captação. Como é que você vai fazer captação? Gente, o resumo da ópera é redes sociais e tráfego pago. A gente pode falar em outra live sobre isso, né? O resumo da ópera é esse. É tráfego pago e redes sociais, fazer antes e depois, mostrar o serviço, mostrar o desenvolvimento do serviço, dar dicas, mostrar toda a sua expertise. Vai lá depois no arroba lá do Sebrap, pra você ver o tempo que eu falo de registro de marca. Vem aqui nos meus primeiros vídeos aqui no YouTube, desde 2018, que eu falo de registro de marca. Cada vez melhorando a qualidade, melhorando a informação, melhorando a dica, trazendo para vocês a minha expertise, o meu estudo, a minha melhora. É isso que você precisa fazer. Simples assim. Ai, Carlos, mas eu não manjo nada de tráfego pago. Só tem dois caminhos. Ou você estuda e faz, no mesmo exemplo da pintura de parede, ou você compra a hora de quem sabe. Né? Não quero aprender, quero gastar esse tempo com outra coisa. Então você vai precisar contratar alguém que já gastou o seu próprio tempo para aprender isso e tem isso como a sua prestação de serviço. Como é, por exemplo, meu amigo Matheus, que cuida do nosso tráfego, como é a minha amiga Gabriela, que é meu grilo falante lá no Instagram, como é o meu amigo Jadson. Eu sei editar vídeo, mas não sei como Jadson e também não quero aprender e também não tenho tempo. Então contratei as horas do Jadson para que ele fizesse isso pela gente, por mim e por você, para que você tenha também vídeos de qualidade, informações de qualidade. Então essa é uma decisão, são decisões que você precisa tomar, né? Aquilo que você quer estudar, e conforme você vai estudando, uma coisa que é muito interessante é que você vai se especializando. Olha que legal. Quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual, né, lá em 2002, 2003, a gente trabalhava no famoso escritório de marcas e patentes, né? Eu era funcionário, né? Hoje eu sou funcionário ainda, mas em outro cargo. Então, a gente trabalhava com propriedade intelectual. Então, o escritório ele falava de patente, ele falava de desenho industrial, ele falava de direitos autorais. Com o tempo eu fui estudando, eu, Carlos, e eu comecei a gostar cada vez mais de falar de marca. Marca é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu fui me especializando em tratar do assunto marca. E você, no seu ramo, você pode ir se especializando cada vez mais e subnichando, que é um termo que a gente usa no mundo digital, né? Você vai criando subnichos e vai se especializando cada vez mais para se tornar autoridade, né? Tem gente que é cozinheiro, tem gente que é cozinheiro só de doce, tem gente que é cozinheiro de doce e faz chocolate, faz doce de chocolate. Tem gente que é especialista em produzir brigadeiros, né? Em prestar serviço, vai lá no buffet, lá tem cara que é contratado para ir no buffet só fazer a massa, porque ele é especialista, né, na culinária de massas. Então você pode, dentro da sua área, por exemplo, pintor de parede, né, ou pintor, você vai se especializando em pintar paredes, ou pintar só metais, ou pintar madeiras, ou de repente pintura automotiva. O cara que cuida de carro, que é um ótimo exemplo, né, a gente está num nível de mercado que hoje a gente tem centros estéticos automotivos. Sabe o que é isso? É um salão de beleza para o carro. É um salão de beleza para o carro. Não muda absolutamente nada no desempenho do carro, mas você leva o seu carro lá para mudar o para-choque, a cor do vidro, a cor da pele do banco, né? Ou colocar ou tunar ele, né? Colocar um adesivo, mudar o formato, mudar o áudio, o som lá, os aparelhos de som, a mídia do carro. Então hoje existe o nicho do subnicho, do subnicho, do subnicho automotivo, onde tem um cara que cuida só da estética, assim como tem um cara que só faz a funilaria, por exemplo. Ele se especializou na parte, né, externa do carro, na parte de lataria ou de lanternagem. Então isso que você está querendo fazer, ou que você já começou a fazer, é muito importante que você se mantenha estudando, que você se mantenha aprendendo e para pensar alguns minutos, né, sobre o que você é especialista, no que você gosta mais de fazer, seguindo tudo aquilo que a gente aprende aqui nas lives do Carlos Bucaneiro, né, que eu trago para vocês aqui em outras redes sociais. Você precisa fazer alguma coisa que você ama.
E eu gosto muito de propriedade intelectual, mas eu amo falar de marca. Então, eu fui abandonando os outros assuntos. Quando alguém me liga, inclusive, eu indico para outro amigo. Falo, ó, fala com esse cara aqui, que esse cara aqui é muito bom nesse assunto. Eu entendo, eu pinto parede, mas não como pintor de parede. Eu sei fazer brigadeiro, mas não como uma pessoa que é formada e fez gastronomia com especialidade em doces à base de cacau. É uma coisa que você tem que analisar dentro do seu ramo de atividade, tá? Estudar é muito importante. Empreender do zero, então, tem muito a ver com o tempo que você quer desprender. Carlos, o que eu vou precisar fazer, então, se eu quero desprender todo o meu tempo? Eu não quero gastar R$1, porque eu não tenho. Então, você precisa analisar o seu mercado, e aí você vai precisar desprender tempo, né? Para construir audiência. Você vai precisar aprender de tráfego pago. Você vai precisar fazer lá a programação das postagens e enfim, construir audiência. Você vai precisar separar tempo para captação, né, de clientes, seja qual for o seu mercado. Você precisa encontrar essa galera, preparar mais ou menos um funil de vendas e saber como é que você vai colocar o cara lá no funil e tratar ele até que ele vire um buyer, até que ele vire de fato um comprador. E você vai precisar de tempo de comprar o material, tempo de compra, tá? Se você é pintor, você vai precisar comprar tinta, pincel, enfim. Então você tem o tempo de construção de audiência, o tempo de captação de cliente, o tempo de compra de materiais, tá? E administração da empresa. Porque mesmo que você não tenha um CNPJ, é muito importante que você já de início, já no primeiro passo, separe a sua vida da vida do seu negócio. Separe a sua vida enquanto pessoa física da vida de pessoa jurídica. Carlos, eu não manjo nada, não sou nada tecnológico. Você pode ter um caderno. Se você tiver um caderno e você anotar o que é seu, o que é da empresa, o dinheiro que é seu, o dinheiro que é da empresa, você já entendeu. Não é só eu que falo isso nas redes, né? Que o dinheiro que é seu é seu e o da empresa é o da empresa, que a empresa, na verdade, ela te paga pelo trabalho que você faz e depois ela te dá o lucro, né? Porque ela é como se fosse uma vaquinha, né? Você vai lá e tira o leitinho e pega pra você, mas o leite era da vaca, a vaca deu o leite pra você. Então a empresa é isso, você cuida dela, faz ela crescer, quanto mais ela cresce, mais ela ganha e aí mais ela te paga, mas ela tem que ter pra ela viver, né? Ela tem pra ela viver e aí aquele lucro, aquela gordurinha, ela vai tirar e passar para você, porque você é um representante dela. Mas não tem isso ainda. Você precisa ter claro que o que é seu, o que é da empresa, que nem todo o dinheiro captado é seu, o dinheiro captado é da empresa, e aí ela vai te pagar com uma parte disso, né? A gente gosta muito de falar no mundo digital também que faturamento não é lucro, né? Tem muito cara que fala lá, fiz 6 em 7, 7 em 7, 7 em 1, sei lá, 7 dígitos em 6 minutos, não sei o quê. Aí o cara ganhou 1 milhão em 7 dias, mas aí ele gastou 700 mil de tráfego, né? Isso ninguém fala porque isso não dá like, né? Mas é uma análise que precisa ser feita, né? Quando você começa a empreender, muita coisa que você tem dentro da sua casa, você vai usar no seu negócio. Você vai usar, por exemplo, a sua internet de casa, você vai usar também para o negócio. Então a empresa precisa pagar a parte dela. Às vezes eu vou começar na garagem de casa e a minha casa é alugada. Parte do aluguel dessa residência é a responsabilidade da empresa que você está começando. Não tem o CNPJ ainda, Carlos, não importa, você tem um negócio. A gente está falando do dinheiro que é do negócio, tá? Que o negócio vai construir. E é muito difícil fazer essa separação, sobretudo no início. Por quê? No início, como você sabe, como é o assunto da live, você está começando com R$0 ou com muitos poucos reais para começar. Mas é importante que você tenha essa distinção muito clara. Por quê? Fiel no pouco, fiel no muito. Quando você começar a tratar de centenas de reais, de milhares de reais, e se Deus abençoar, de milhões de reais, você vai conseguir fazer essa separação com muito mais facilidade, tá? A dica da live de hoje, então, é que ou você empreende com a sua hora ou você compra a hora de alguém. Se você quer começar com R$0 ou com muito poucos reais, você precisa desprender de muitas horas para fazer todas as fases do negócio.
E aí a gente cai num assunto, que é um assunto até de outra live, tem live até no Instagram que fala disso, que é a agenda. Né? Se você não organizar a agenda, você não vai conseguir fazer. Como é que você organiza a agenda? Você precisa cuidar da sua vida, hora a hora, dentro do seu dia. E planilha financeira. A planilha financeira é a agenda do seu dinheiro. É quando ele vem, quando ele chega e quando ele vai embora. E para onde ele vai, que dia ele vai. Que dia ele chega e que dia que ele vai. Então, a planilha financeira é a agenda do seu dinheiro. E se você não treinar, cuidar de agenda com você não consegue cuidar de duas agendas, que é a sua agenda pessoal e a agenda da sua empresa, que é a planilha financeira. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Continua com a gente.